Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende, trazendo aí mais um vídeo, tá, de resolução de questões do concurso da Petrobras, tá certo? Técnico de suprimento de bens e serviços júnior elétrica. 3 questões aqui de eletricidade. Vamos lá, tá? A primeira questão é a questão 25 dessa prova. Deixa eu só voltar aqui, tá? Anterior. É do ano de 2012, tá certo? Concurso da Petrobras. Então vamos lá. Para o circuito elétrico resistivo mostrado na figura acima, a resistência do circuito equivalente de Thevenin entre os pontos 1 e 2 em ohms é. Aí aqui as 5 opções. Bom, para calcular, para fazer a R de Thevenin, nós temos que tirar as fontes do circuito. As fontes de tensão, nós damos um curto, e as fontes de corrente nós tiramos do circuito. Aqui só tem uma fonte de tensão, então eu refiz o circuito, dando um curto aqui onde era a fonte de tensão, tá certo? Então eu tenho aqui esse novo circuito, tá? É a REC entre os pontos A1 e 2, então você imagina uma corrente indo de 1 para 2, ela vai ter uma parte indo para esse lado, outra parte indo para esse resistor de 64. Essa corrente que veio para cá se divide em 2, então, consequentemente, esses 2 resistores estão em paralelo. Então, vamos lá. A REC, né, eu chamei de REC A, né, primeiro caso, vai ser o produto deles pela sua soma. Então, é 160 vezes 240 sobre 160 mais 240, dividindo aqui o produto, que deu 38.400, pela soma, que deu 400, chegamos a 96. Bom, esse resistor de 96 equivalente, ele estará em série com um de 64. Então, 96 mais 64, 160. O circuito, então, reduzido fica dessa forma. Com 2 resistores de 160 ohms em paralelo. REC de 2 resistores em paralelos iguais, R sobre N, onde R é o valor da resistência e N a quantidade de resistores. Então, vem aqui, 160 dividido por 2, 80. Então, a REC é 80. Tá bom, pessoal? Vamos lá, tranquilinho, vamos que vamos para a segunda. Bom, a segunda aqui, tá? Considere o circuito elétrico da figura acima. Até marquei aqui, ó, uma região aqui, onde a gente vai ter uma análise do circuito, tá? Com base nos valores apresentados no circuito, qual o valor da corrente I em amperes? Então, vamos lá. A gente pode perceber aqui que a gente tem um resistor de 25, tá? Ó, em série com um resistor de 5, então, somei, deu 30. 30 ficará em paralelo com o de 15, tá bom? Então, eu disse que a corrente é 2I vindo para cá, é o dobro da que vem para a direita. Por quê? Se a resistência é metade, a corrente que passa é o dobro, porque a resistência e a corrente são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Ó, se veio 2I para cá e I para a direita, a soma deles vai dar quanto? 3I, tá certo? Agora, vamos resolver essa REC aqui, tá? Entre 15, tá, que é o da esquerda, e 30, que é a soma de 25 mais 5. 30, 450 por 45. Essa REC vale quanto? Vale 10, que vai ficar em série com o outro 10, então eu vou ter 20. Vamos lá, vamos prestar atenção. Esse resistor de 20, equivalente, por ele vai passar uma corrente de 3I. E o resistor de 45, eu não sei, mas eu posso fazer essa relação. Como esses resistores estão em paralelo, eu posso dizer que 45 vezes o I1, que é uma corrente que veio para cá, para esse resistor, é igual a 20 vezes 3I1, que é a corrente que está passando no meu equivalente. Consequentemente, esse I1 vai dar 4/3 de I, tá certo? Que vai dar 60 sobre 45, simplificando 60 por 15 dá 4, 45 por 15 dá 3. Né? Então, se eu tenho 3I aqui e 4/3 de I descendo, a corrente que é fornecida pela fonte vai ser a soma dos dois, que vai dar o quê? 16I sobre 3. Com isso, vamos fazer o seguinte, vamos calcular logo a REC, tá? A REC aqui, ó, isso. 20 paralelo com 45 dá 180 sobre 13. 180 sobre 13 mais o 10 deu 310 sobre 13. Isso é minha REC. Tensão dividido por REC vai me dar a corrente. Mas quanto que é a corrente? A corrente total fornecida pela fonte é 16I sobre 3. E a REC, 310 sobre 13. E a tensão, 700. Então, eu venho aqui, V igual a R vezes I. V igual a R vezes I. Aqui eu multipliquei, tá? 13 vezes 3, 39, vezes 700 dá 27.300, tá? 310 vezes 16 dá 4.960 vezes I. Dividindo isso, eu chego a 5,5 amperes. Não tem uma resposta exata, mas a mais próxima é a opção D. D.
tá certo? Vamos lá para mais uma. Essa aqui é uma questão que parece ser grande, mas ela é pequena, mas tem um conceito aqui que eu tenho que apresentar para vocês. Uma fonte de tensão ideal com tensão V fonte. Esse ponto aqui, pessoal, indica que a notação é fasorial e o valor do módulo está em valor eficaz. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Esse formato aqui das respostas, a minha tensão é fornecida em valor de pico. E nesse formato, quando eu tenho essa simbologia, ela é representada por valor eficaz, tá certo? Então, V da fonte 220 eficaz fase 0 e frequência 60 Hz alimenta uma carga puramente indutiva, cuja reatância XL vale J40 ou 40J ohms na frequência da fonte. Qual é a expressão no domínio do tempo que define a corrente drenada pela carga indutiva? Então, vamos lá. Dados do problema, V da fonte 220 fase 0, XL, que é a reatância do indutor 40J, que na forma fasorial 40 fase 90. Toda vez que eu tenho uma reatância, ela vai ser sempre fase 90 ou menos 90, caso seja capacitiva, como nesse caso indutiva é 90, isso é uma regra, tá certo? Então vamos lá. A minha corrente I vai ser o V da fonte sobre XL, 220 fase 0, sobre 40 fase 90, 5,5 fase menos 90. Beleza. Só que eu não estou na forma que eu quero, a forma no domínio do tempo. Vou passar para a forma do domínio do tempo, que é essa fórmula aqui. I de T e seno de ômega T mais φ. O I é o valor de pico, que vai ser o valor eficaz que a gente achou, vezes a raiz de 2, que vai ser 5,5 raiz de 2, tá? O θ menos 90 aqui, ó, o ângulo da corrente, tá? E I de T, 5,5 raiz de 2, que é o valor de pico, seno de ômega T menos 90. Aqui está com π sobre 2, pessoal. Π sobre 2 é 90 em radiano, tá? Na frequência de 60 Hz, a frequência angular é 2πf, 2π vezes 60, 120 π radiano. Reescrevendo a fórmula, nós temos essa aqui, que é a opção B de bola. Raiz de 2 vezes 5,5 ou o contrário, 5,5 vezes raiz de 2, tanto faz, o reduto dos fatores não altera o produto, vezes seno de 120 πt, menos 90, no caso aqui está π sobre 2, que é a forma em radiano, tá certo? Para fechar, eu já expliquei para vocês nessa questão, então vai ser mais fácil. Agora eu estou na forma trigonométrica, tá certo? Na forma em função do domínio do tempo e quero notação fasorial. Esse valor é de pico e no valor fasorial vou ter o valor em eficaz. Então, olha só, valor eficaz, valor de pico dividido por raiz de 2. Valor de pico, 2 raiz de 2 dividido por raiz de 2, igual a 2. O valor I eficaz vale 2. E a fase 30, 2 fase 30. Tá certo, pessoal? Mais 4 questões aí para vocês, né, apreciarem e estudarem, tá? Se você gostou aí, curte aí o nosso vídeo, tá? Inscreva-se no canal, que eu tô toda semana colocando aí resolução de questões, intensificar essas semanas que estão chegando, que estão próximas da prova. Se você já é inscrito, você aperta o sininho, porque você vai receber notificações toda vez que surgirem novos vídeos, tá certo, pessoal? Um grande abraço para todos, fiquem na paz.